Que o vôlei brasileiro é um dos melhores do mundo, todo mundo sabe. A seleção tricampeã olímpica sempre entra como favorita em toda competição que participa. Mas houve uma época em que não era bem assim, e tudo começou a mudar com uma prata. A prata dessa que talvez seja a geração mais importante da história do vôlei brasileiro. Seja muito bem-vindo ao canal Jogo a Jogo. A geração de prata. Assim ficou conhecida a geração responsável pela primeira medalha olímpica do Brasil no voleibol. Mas a história dessa medalha começa 3 anos antes. Na Copa do Mundo disputada no Japão, a seleção brasileira conquista o 3º lugar. Já em 1982, o time conquistou o Mundialito do Rio de Janeiro e conseguiu a medalha de prata no Mundial da Argentina. No ano seguinte, o Brasil foi campeão do Pan-Americano pela 2ª vez na sua história. O Brasil chegava então a Los Angeles para a disputa das Olimpíadas, acreditando na possibilidade de medalha, não só pela confiança no seu jogo, mas também por causa da ausência de uma potência do vôlei naquela época, a União Soviética, que boicotou as Olimpíadas em resposta ao boicote americano 4 anos antes. Na primeira fase, o Brasil estreou com vitória para cima da Argentina por 3-1. A segunda vitória veio para cima da Tunísia por 3-0. No terceiro jogo, uma derrota inesperada para a Coreia do Sul por 3-2. A confirmação da classificação para as semifinais veio com uma vitória por 3-0 contra a seleção da casa, a forte seleção dos Estados Unidos. Nas semifinais, um confronto com a tradicional seleção italiana e uma vitória por 3-1 e a classificação para a primeira final olímpica do vôlei brasileiro, justamente contra os Estados Unidos, que o Brasil já havia vencido na primeira fase. Infelizmente, o clima para a grande final favorecia os donos da casa. A torcida toda a seu favor, juntamente com alguns problemas internos dentro da seleção brasileira, foram suficientes para que os Estados Unidos conquistassem o ouro em casa, com um time que contava com o craque Curt Kierle, que para muitos é o maior jogador de vôlei de todos os tempos. O Brasil então ficava com a prata que foi a responsável por toda uma reformulação no voleibol brasileiro. A maior conquista daquela geração foi ter conseguido popularizar o esporte e mostrar ao povo brasileiro que o voleibol poderia dar tantas alegrias quanto o futebol. A partir daí, começou-se um projeto de profissionalização do vôlei brasileiro, que culminou em 3 ouros olímpicos no masculino e 2 no feminino, entre tantos outros títulos. E é por isso que a geração de Amauri, Badá, Bernard, Bernardinho, Fernandão, Maracanã, Montanaro, Marcos Vinícius, Renan, Rui Campos, William e Xandó será sempre lembrada e respeitada. A geração de prata do vôlei brasileiro. Você pode até não ter curtido esse vídeo ainda, mas a geração de prata merece sim o seu like. Aproveita e já se inscreve aí também para ajudar. Um grande abraço e tchau!